Corriam os dias. Sim, os dias corriam, e tudo era um desabrochar contínuo de fases novas, de acontecimentos que se revezavam, mas trazendo tudo o cunho indelével de melhoras em geral. Saber que a vida é uma função de responsabilidade, ter em presença a convicção de que tudo o que é bom temos em nós mesmos, não é pouca razão para se teimar em roteiro seguro. Principalmente em se sabendo que bens há de imediata manifestação, enquanto que outros de floração tardia. Aquele que de imediato quiser colher o produto de todas as suas obras, com facilidade se atraiçoa. Há semeaduras para já e para mais tarde no rol da vida, sendo de prudente medida não agir com precipitação. Quem tudo faz pelo imediato resultado, por certo que faz tudo tosco e brutalmente material. Convém semear aquilo que demore em ser colhido, que só possa ser feito em dias de pós-mortem. Egoísmos, vaidades, orgulhos, tais são os motivos da pressa. Exigir troco imediato das ações é obra de plumitivo, senão de caráter animalizado. Já disse alguém destas moradas do universo, que bens há impossíveis de serem oferecidos pelo cadinho da vida carnal. O plano é por demais denso, não facilitando oportunidade de manifestação a tons gloriosos de ser e estar. E se a criatura os não tiver preparado, como fará para vir a gozá-los? Fará isto: volverá à carne e em nova ou novas experiências creditar-se-á a eleição. Porquanto nunca se soube de quem estivesse em gozo de bens sublimados à custa de méritos alheios das virtudes de terceiros. Há, pois, ações que devem ser praticadas e outras deixadas em mora. Nos tabernáculos do Senhor nada fica em esquecimento, mas certas conquistas não cabem numa vida ou em planos de alta densidade física ou ambiental. Quando o ser imortal transpuser as barreiras do mundo corpóreo, invadir cheio de méritos os prados vibrantes e multicores da erraticidade, então compreenderá o valor de semear em campos férteis, deixando o resultado à mercê de outra justiça. Colhia eu, a miúde, os proventos de bem pensar. Tinha a facilidade de investir pelos mananciais transcendentes e aí deparar com as coisas belas do Senhor. Aquela jaqueira ficou sendo muito visitada, sempre que carecia de uma aproximação, por sentir a alma vazia, ela me ofertava 2 espécies de sombra. Ela me conferia aso a deslocamentos que valiam por prodígios do céu. Uma tardinha, sob ela acomodado, sentindo em torno a cabeça pruridos suavíssimos, dei-me a querer ver o que havia, mas nada vi. Ouvi, todavia, uma voz a dizer: faça que sinhá Marta lhe diga o que anda a matutar, será bom para si e para os seus. Aquela voz não era de espírito conhecido, mas era doce, acariciante, e sinhá Marta vivia mesmo a matutar coisas de mim não conhecidas. Fazia que falava, dava umas voltas, sorria ocultamente, tentava, mas tudo ficava nos ensaios. Que teria em mente a santa velhinha? Como nada mais ouvisse, fiquei à vontade e já tinha mais em que pensar. À hora do jantar, arrisquei. Sabe o que me disse hoje um irmão quando descansava debaixo da jaqueira? Ela, olhando-me com firmeza, pôs-se cismática. Sim, disse-me que tem uma coisa para me dizer. Uma coisa para lhe dizer? Repetiu admirada. E boa para todos os meus, assim me foi dito, assim lhe digo. Ela sorriu, pondo à mostra uma alegria há bom tempo desaparecida. Diga-me o que é, sinhá. Fale-me que sinto uma cócega na alma curiosa. Hoje não, amanhã, monologou. E não adiantou rogar.
Era assim, sinhá Marta, santa mulher que tanto por nós fizera. Ela fora uma semeadora do porvir, semear e deixar em mora. Mais tarde, não lhe disseram apenas, e em prosa, de ter feito o bem no mundo. Deram-lhe galardões imortais. Como iria receber mais no mundo uma criada de servir, quase escrava, sem letras, sem mais poder dar que serviços caseiros? Tinha o que nós tínhamos, comendo e bebendo, vestindo e calçando como bem quisesse, segundo como sua modéstia determinasse. Que mais lhe poderia dar? Mas pouco depois de safar-se a carne, nos celeiros do céu, encontrou o que na terra não poderia ter encontrado. Há bens que a terra não pode conferir nem querendo. Ao tomar café na manhã seguinte, voltei ao assunto. Sinhá, hoje é o amanhã de ontem. Ela fez um gesto de reprovação e estipulou: até meia-noite é hoje, mas lhe falarei depois do almoço. Tenho que falar de novo com certa pessoa antes de lhe poder dizer coisa. Tenha paciência que tudo sairá bem, se Deus quiser. E como se fechassem copas de silêncio, debandei rumo à nova propriedade, onde o senhor Viçosa estava agindo como gerente. Em chegando ao domicílio deste senhor, Dona Augusta estava sentada a uma mesa e procurava contato com um guia, por via de alguém doente a quem pretendia servir. Deram-me entrada, havendo-me postado ao lado de Catarina, que era no momento a presidenta do trabalho. Fique o senhor o presidente, que tem mais prática, arguiu Catarina em tom definitivo. Ora, você sabe melhor como estas coisas são comumente feitas, redargui convicto. O espírito comunicante disse: esta questão de ser presidente, em verdade, é um caso muito sério. Podemos dizer que o espiritismo conta com elevadas instruções, miríades de bons médiuns, muita gente dedicada em extremo à causa. Mas no setor dos presidentes de trabalhos, conta ele com o que se pode chamar de pobreza. Convenho em que, de fato, os maus presidentes, ignorantes e pusilânimes são os corruptores de muitos bons médiuns. Não acho, pois, um ato de etiqueta a atitude de qualquer de vocês. Creio mova-os a mais preciosa vontade de servir da melhor forma, embora inconscientes de uma realidade que muito nos faz pensar e até mesmo penar. Em seguida, sem perda de tempo, tratou do caso que motivava a reunião, ordenando pressa no desempenho. Volvendo a mim, indagou: quer dar passagem ao irmão que o segue e que necessita de si? Que Deus seja atendido, ser útil é que é ser religioso. Então deixe-o chegar-se. Entreguei-me ao primeiro lance fluídico que senti e notei que minha mãe me puxava pela mão, convidando a sair do corpo. Quando estava à vontade, fora da carne, via ao tal que devia ser doutrinado, e que era um vaqueiro, segundo os trajes. Falava a esmo, estava como se fosse um avariado mental. Quando olhei para Catarina, ela estava sob o influxo de uma senhora de cabelos alvíssimos, das mãos de quem fluíam tênues jatos luminosos, sendo que cada extremo de dedo emitia raio diferente em coloração. Catarina chegava a oscilar um pouco, premida por aquela tangência astral, e o vaqueiro foi orientado do melhor modo, sendo que, para certificar-se melhor da transição de estado, levaram-no a ver os lugares onde havia vivido e onde desencarnara em rápida sortida. Ao tornar ao médium, estava 100% convicto de sua desencarnação, e acho mesmo que essa é a melhor forma de doutrinar, além de evitar mistificações grosseiras. Depois de o presidente falar, cientificando-o de já ser desencarnado, de estar numa mesa espírita, de falar por um corpo de médium e de tudo isso dar-se pela vontade de Deus, para que venha a melhorar em geral, a melhor coisa é entregá-lo por um pouco aos guias e trabalhadores do espaço, porque estes, sendo favorecidos por um ambiente psíquico de escola, podem fazer muito em pouco tempo e com pouco esforço.
Temos visto o que tem acontecido a certos empreiteiros em mistificações com esta medida doutrinária. Trava-se uma luta desproporcionada, onde o elemento guia destroça cabalmente ao infeliz que, vivendo para mentir, se acredita triunfador. Depois de avisar ao doutrinando, pois, daquilo que deve de início ser intelectualmente informado, o melhor é mandá-lo sair com o guia do médium. Todavia, o pior mistificador não é o que se finge de sofredor, pois, acima de tudo, estes formam um número quase inexistente. O pior elemento desta espécie é o que se apresenta com nome pomposo, dizendo-se santo, etc. Em geral, escolhem de preferência os ambientes presumidos, engalanados, onde criaturas encarnadas deixam de parte a suprema obrigação, simplicidade. O mundo espiritual é muito mais complexo em apresentação de caracteres do que pensam os encarnados, dado que a crosta é circundada de zonas e mais zonas astrais, como já foi dito, em forma de faixas concêntricas superpostas, e sendo que para o exterior crescem em expressão psíquica o quanto em sentido inverso decrescem, e levando-se em conta que o elemento inferior encontra mais facilidade de acesso em virtude das insuficiências humanas, chega-se com precisão a esta conclusão. O próprio meio humano dá aso aos menos evolvidos para mais se imiscuírem em tudo. Pensassem os espíritas em geral em melhoras contínuas intelecto-morais e a coisa mudaria, forçada pela imposição do próprio meio. De resto, temos visto muito disto, espíritos brilhantes se apresentarem com um nome vulgar e elementos abaixo de vulgares se apresentarem como se fossem mais do que brilhantes, dizerem-se de muita luz, de muitos merecimentos, e o pior em tudo isso é que vão sendo aceitos, simplesmente porque dirigentes de trabalhos práticos não são capazes de saber que, em um espírito decente, não faz morada resquício de cabotinismo. A um espírito de escol, basta trabalho de escol. Terminada, pois, a sessãozinha, fiquei aguardando a chegada do Sr. Viçosa, que devia vir ao almoço. Enquanto isso, como já havia notado o quanto Catarina era dócil e inteligente, na sua condição de moça, pobre e simples, dei-me a pensar de novo em pedi-la para a esposa. Todo caso, dadas as circunstâncias, era preciso ter alguma certeza sobre sua espontânea vontade. Bem poderia vir a aceitar por força de injunções circunstanciais, o que seria extremamente desagradável. Eu a queria, minha alma rondava seus encantos, mas tê-la de favor seria muito pouco, seria até penoso. E nada lhe disse, e nem a sua genitora, que era então de proceder. Achei de bom alvitre esperar mais e fiz por isso. Quando o Sr. Viçosa chegou, falamos de nossos negócios, que então era a introdução da cultura de arroz no rol do que já se fazia. A nova fazenda compreendia grande parte de terras baixas, um belo vale, que fazia cabeceira àquela de que fizemos menção, parte inferior, onde havia um riacho que desaguava no grande e acidentado rio. Agora, pois, contava com imensas terras próprias para a cultura do arroz. Podemos contar, informou-me ele, com 3 famílias iniciais. Depois, como me prometeram, convidarão outras e outras mais. Deu uma tragada no seu cigarro e emendou. E é gente do mistério. Trabalham nisso desde que se conhecem no mundo. A conversa girou depois sobre tudo o mais, atravessando o almoço no qual fui chamado a intervir. No final, Dona Augusta abordou o assunto que dizia aos meus ideais, mas, naturalmente, de leve. Como vão seus filhinhos? Bem, Dona Augusta, bem, mas sem mãe. A sorte é que temos Sinhá Marta em casa. Em tom grave aparteou ela. Mas Sinhá Marta está no fim da jornada. O espírito é forte, mas a carne cede. Dei-lhe 2 moças, filhas de colonos, como ajudantes.
Não quero que a velha se esgote, já fez demais. Olhou-me de soslaio e aventurou: o senhor mal saiu dos 30, devia tentar de novo. Seus filhos carecem de outros cuidados, sem ser comida, roupa limpa, educação escolar. Aquilo que cumpre ao sentimento materno contribuir, nada pode em substituição fazer. Confesso que me perturbei quando, ao encarar a face pálida de Catarina, vi-a ruborizar-se e baixar a cabeça. Deixei, pois, a articulação de Dona Augusta sem resposta, como o Sr. Viçosa notasse o meu embaraço e interveio: isso é coisa de quem quer casar. Vamos sair um pouco, Sr. Cabral. Mas que depressa aceitei. Vamos, que tenho de ir. E saímos para o terreiro, de onde montei o cavalo e parti. Não sem antes buscar de esguelha pousar mais uma vez os olhos em Catarina. Disto tinha íntima certeza, de que, tendo de ser Catarina, seria minha futura esposa. E, querendo ou não, tudo me dizia que a coisa vinha sendo cogitada por outros. Quem sabe lá o que haveria naquele segredo de Sinhá Marta? Não poderia ser essa mesma questão em xeque? Afinal, meditava, Sinhá Marta nunca fora de meias medidas. Como vinha agora de se fazer esquiva? Só mesmo em casos tais é que daria para ser assim. E concordava, porque as razões circunstanciais o exigiam. Eu era senhor das terras e dos negócios. A conceituação do tempo me favorecia com elementos de argumentação irrefutável, pois poderia querer e não voltar atrás, coisa que, por princípios, nunca o faria. De qualquer modo, havia que atender a certos reclamos éticos. E minha alma pedia, rogava, fosse isso o porquê daquele aviso astral.